Eu vou ler um texto nesta manhã. Sabem aqueles textos que, quando a gente começa a ler, a gente mergulha, assim, viaja na história e se sente dentro do texto? Este texto é um desses textos das Escrituras Sagradas. Eu começo a ler, parece que sou transportado. E eu me sinto lá dentro da sinagoga, olhando assim para um lado e para o outro, como que estivesse ali, enxergando tudo que estava acontecendo. Marcos capítulo 3. A partir do versículo 1. Eu espero que você também se sinta lá. Diz assim, Marcos 3, a partir do versículo 1. De novo Jesus entrou na sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão seca: vem aqui para o meio. Então Jesus lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão. E ela lhe foi restaurada, foi curada. Os fariseus saíram dali com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Amo ser igreja. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por essa narrativa tão extraordinária de algo que aconteceu. Obrigado pelo registro que tanto Mateus quanto Marcos trazem, para que, ó Deus, entendamos, ó Deus, a manifestação, o agir do Senhor em relação às pessoas. Agora, Senhor, age também na vida e no coração de cada um de nós, pela pregação desta hora, na operosidade do Espírito Santo do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amo ser igreja. A narrativa diz que quando Jesus entra, parece-nos que o homem já estava no templo. Não era muito comum uma pessoa que tivesse um defeito físico, uma limitação, estivesse dentro do templo, porque acreditavam aqueles do judaísmo que qualquer defeito fosse consequência de alguma coisa errada que tivesse feito. Você pode verificar isso em João 5 depois. Também em João 9, você vai ver dizendo: Senhor, ele nasceu cego porque ele fez alguma coisa errada, ou porque os pais dele fizeram alguma coisa errada, e isso é castigo. Então havia essa cultura no judaísmo. Mas eu amo ser igreja porque quando Jesus entra no templo, tem ali os herodianos, os seguidores na parte de Herodes, que era o rei de então naqueles dias. Tinha os fariseus, que eram os homens que cuidavam das leis, da aplicação da lei no templo, ou das leis no templo e na vida de cada pessoa. Mas também tinha um homem que não tinha nenhum título, não conhecia Herodes, não era fariseu, não era líder do templo, mas ele estava lá escondido. Então, em primeiro lugar, eu amo ser igreja por essa visão equânime, porque Jesus olha para todas as pessoas de forma igual. Não importa se são herodianos, se são fariseus, não importa o grau de instrução, não importa o emprego que exerce, não importa a função que exerce junto à sociedade, não importa se é douto, se é incauto, não faz diferença. Ele tem um olhar que é igual para todas as pessoas, e eu acho isso fantástico, extraordinário, porque quando ele olha para nós, ele olha de forma igual. Todos nós somos iguais diante dos olhos de Deus. Mas as pessoas se reúnem, mas elas não se reúnem com propósitos iguais também. Embora Jesus tenha um olhar igual,
embora ele tenha um tratamento e uma proposta igual para todas as pessoas fazem questão de se reunirem e serem diferentes. Olhem para o tempo, por isso que amo ser igreja, porque existe essa liberdade de você fazer a sua escolha. Primeiro, porque Deus olha de forma igual para todo mundo, mas porque nós fazemos questão de ser diferentes aos olhos de Deus, ou diante de Deus. Diz que algumas pessoas estavam no templo para saber se Jesus iria curar alguém no sábado. O propósito deles não era seguir Jesus, o propósito deles não era servir a Deus, o propósito deles não era a adoração em si. Eles tinham outro motivo ou outros motivos para estarem ali no templo. Nós também somos assim. Há muitas pessoas que vêm domingo pela manhã ou à noite e elas têm outros motivos particulares. Às vezes são motivadas, impulsionadas por questões que necessariamente não vão agregá-las à manifestação de Jesus a cada um de nós. Lá estavam os fariseus e os herodianos e eles queriam perseguir Jesus. Eles queriam observar o comportamento de Jesus para levarem informações às outras autoridades. Muitas pessoas vêm ao templo pelo motivo certo, mas muitas pessoas vêm porque é domingo. Simplesmente domingou, não tem o sextou. Nós crentes temos o domingou, então vamos para a igreja porque é domingo, hoje é dia de adorar ao Senhor, vamos à igreja. E não estamos preocupados com aquilo que John Stott diz, que o principal é fazer o principal da coisa principal. Vou repetir a expressão de John Stott. O principal é fazer o principal da coisa principal. Muitas pessoas estavam ali não porque estavam preocupados com aquilo que é principal. Estavam ali porque queriam estar por outro motivo. E eles estão observando, embora Jesus olhasse todos de forma igual, enxergava os herodianos, enxergava os fariseus, enxergava o homem que tinha uma das mãos seca ou ressequida, como a Bíblia diz. Ele olhava para todo mundo de forma igual. As pessoas vinham e olhavam para Jesus com uma interpretação ou um olhar completamente diferente, e algumas delas segundo o seu próprio interesse. Amo ser igreja, porque igreja não é lugar de ficar escondido. Vou repetir. Amo ser igreja, porque igreja não é lugar de ficar escondido. Jesus olha as pessoas e eles querem saber se Jesus vai curar aquele homem que tinha a mão ressequida. Era dia de sábado. E Jesus, Mateus vai registrar, se vocês tiverem uma ovelha e ela cair num buraco, ou um boi, no dia de sábado, vocês não vão tirar a ovelha e o boi que caíram, um ou outro que caiu no buraco. E Jesus diz, quanto mais salvar a vida de alguém, é mais importante do que a ovelha que caiu no buraco, é mais importante do que o boi que caiu no buraco. Salvar, curar alguém é muito mais importante do que isto. Jesus olha e parece que o homem está lá no canto, meio que escondido. Vamos ser igreja porque igreja não é lugar de se esconder. Ninguém aqui recebeu um título de agente secreto de Deus. Embora alguns se sintam assim, nenhum de nós é agente secreto de Deus. Jesus disse aos discípulos, envio vocês em meio a lobos, como ovelhas em meio a lobos, vocês vão por todo mundo, por todas as cidades, não fiquem escondidos não, vão, preguem em todos os lugares, falem bem alto, anunciem onde vocês estiverem. O homem está lá escondido no meio da multidão, a multidão está olhando para o homem, e de olho em Jesus e de olho no homem. Olhava para Jesus e olhava para o homem que tinha a mão com uma limitação, a gente vai dizer com um defeito. E aí Jesus olha para ele e diz, vem para o meio. Este é um dos momentos mais difíceis da vida de uma pessoa que quer se esconder, que acha que o que existe nela é digno de ser escondido, que acha que a experiência pela qual ela passou, seja física, seja psíquico-social,
ela está limitada, ela está doída, ela por uma enfermidade, por determinada situação, ela imagina que ela não é digna, que o mais fácil, o mais correto na concepção dessa pessoa seria se esconder. E ele está escondido. E eu amo ser igreja que Jesus olha para ele e diz assim: vem para o meio. Eu imagino aquele homem que tinha a mão ressequida, talvez coloque para trás, deixe a manga da sua roupa cair um pouco mais em cima da mão, tentando esconder. Jesus disse: vem para cá. Sai daí onde você está escondido, vem, a expressão é essa, vem para o meio. Eu quero você no meio. Eu quero que todos vejam você com o defeito que você tem. Eu quero que vejam que você tem a mão ressequida. Eu quero que saibam que você estava escondido. Eu quero você aqui no meio, do jeito que você é, do jeito que você está. Jesus, ele olhou e disse: Celso, vem do jeito que você está. Eu quero você no meio. Eu vou colocar você no meio, entre as pessoas. Você vai anunciar. Todo mundo vai ver quem você é, com todos os defeitos. Vem para o meio. E aí aquele homem, eu imagino, passa uma eternidade entre o caminhar dele do lugar onde ele está até o meio da sinagoga onde Jesus está. E ele sai do lugar, e ele vem andando, e o olhar da multidão está todo sobre ele. Cada passo dele, as pessoas vão seguindo aquele homem, e ele vem caminhando para o meio, e ele vem andando, e todo mundo olhando para ele, todas as pessoas estão olhando, e ele está caminhando, e ele para em meio à multidão. Abrem um espaço, ele fica em meio à multidão. E aí Jesus diz a ele uma coisa que disse a você e a mim: estende a sua mão. Provavelmente ele vem andando, eu imagino, com a mão escondida, e ele vem caminhando com aquela mão, e ele vem meio sem graça, meio sem jeito, e ele pensa: agora eu estou no meio onde ele pediu, mas ninguém está vendo a minha mão, ninguém está vendo o meu defeito, ninguém está vendo o meu erro, o meu problema. Eu estou no meio onde ele pediu, estou no meio da multidão, estou perto dele, mas eu tenho o meu problema e eu estou escondendo o problema que eu tenho. Jesus olha para ele e diz assim: estende, levanta a sua mão. Eu te chamei aqui porque eu sei que você precisa ser tocado na sua mão. Eu chamei você, tirei você lá de onde você estava escondido e coloquei você no meio da multidão. Mas eu quero que você levante a sua mão. O grande motivo, provavelmente, da vergonha que as pessoas indicavam no seu grupo religioso: ele fez alguma coisa errada. Parece que esse problema existe até o dia de hoje. As pessoas olham e falam: fulano teve um acidente, alguma coisa ele fez de errado para Deus deixar que ele batesse com o carro. Bateu porque os carros se movimentam e às vezes acontecem acidentes, acontecem em meio à sociedade. Ninguém bateu o carro porque estava em pecado, porque se nós batêssemos os carros porque nós estamos em pecado, nós não teríamos um carro desamassado na sociedade. Seríamos uma sociedade de carros, de todos eles amassados. Eu lembro que a Lecimar fez uma manobra na garagem e amassou o carro. Eu já havia amassado o carro ali, mas ela amassou o carro dela. E o carro dela estava na frente do meu. Dias depois eu saí, vim à igreja, e quando eu voltei, no trânsito aqui na Imperador, eu ocupei o espaço, vi um motoqueiro atrás e ele achou que tinha que todo mundo sair da frente dele para ele poder passar. Não dava para ele passar. Ele parou ao lado da porta amassada, olhou para o carro com o amassado, que a Lecimar tinha amassado. Ele olhou para mim, o vidro estava arriado e falou: não é à toa que você está todo amassado. Ele olhou o amassado do carro e já me julgou imediatamente, achando que eu que tinha amassado o carro. E ele disse:
não é à toa que você está todo amassado. Aquele homem vem, aquela multidão está olhando, está dizendo, não é à toa que ele tem a mão ressequida. Alguma coisa de errado ele fez. Algum castigo caiu sobre ele. Alguma coisa ele pensou ou projetou de forma errada e Deus pesou a mão sobre ele. Nada disto. Jesus olhou para ele e disse, levanta a mão. E outra eternidade se passa entre tirar a mão de dentro da manga de sua roupa e começar a levantar a mão. E ele vai levantando a mão. E provavelmente alguns fazem, a mão dele. E ele vai levantando a mão e diz que quando ele estende a mão é restaurada. Sabe por quê? Porque ele saiu do esconderijo. Porque ele levantou a sua mão. Ele seguiu aquilo que Jesus disse. Jesus deu 2 ordens a ele apenas. Sai daí e vem para o meio. Segunda ordem, estenda a sua mão. Nesta manhã, que você possa, ao voltar para casa, analisar, parar e pensar. Igreja não é lugar de se esconder. Jesus olha para todos nós de forma igual. A igreja não é lugar de se esconder. Ele não quer ninguém lá no canto. Ele quer todos no meio. E Ele quer pegar o seu defeito, o seu problema, a sua dificuldade, seja ela qual for, e dizer, coloca diante de mim. Eu quero que todos vejam que eu vou curar você.